Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Cláudia Grangeiro, Psicologia e Informação. Um canal que busca trazer informações atuais na área da psicologia para quem faz a faculdade de psicologia, para quem já se formou ou para quem é fã da área. Hoje a gente vai estar conversando com pessoas que eu admiro muito, que eu já trabalhei há 10 anos atrás, e é um privilégio tê-los aqui comigo, que é o Dr. André Crepaldi. Ele é oncologista clínico e também hematologista, e a doutora Luciana Orsi, ela é paliativista e também hematologista. Sejam bem-vindos ao meu canal. Obrigada, é um prazer estar aqui e ajudar, levar um pouquinho de informação a todo mundo. Obrigada, Isso aí, doutora. obrigado, Cláudia. Parabéns pela iniciativa. Muito bacana, eu acho que a gente falou um pouco disso, né? As informações realmente de qualidade são extremamente importantes. E vamos bater um papo sobre isso e poder ajudar um pouco. Eu gostaria que cada um de vocês se apresentassem um pouquinho para falar da atuação de vocês e da experiência nessa parte oncológica, na atuação da medicina. Então, eu tenho especialização em oncologia, pós-graduação em cuidados paliativos e oncohemato. Eu sou da turma da antiga ainda. A formação era em hematologia e oncologia, hoje é totalmente separado as áreas. E a gente, essa formação em hematologia e oncologia foi realmente dos primórdios da especialidade. Quando começou nos Estados Unidos, não existia oncologia, começou com hemato, depois os hematologistas passaram a fazer oncologia, e isso a minha formação foi realmente nessas duas áreas. Eu fiz o mestrado pela AC Camargo em oncologia, e a Luz esqueceu de falar, a gente está na pesquisa clínica, ela está comigo também, a gente iniciou isso no Hospital do Câncer, e temos participado de estudos, e em Mato Grosso, em oncologia, só nosso grupo realmente que está atuando, e é uma das partes importantes e necessárias para a oncologia no Brasil e no mundo, porque principalmente quando você pensa em novos tratamentos, né, que a gente, como grupo de centro de estudos, a gente faz parte de protocolos internacionais, isso dá acesso a tratamentos que vão ser lançados. Então, pacientes, nesses estudos comparativos com novas medicações, se comparam o melhor tratamento atual com o que vem de novo. E aí, com isso, você consegue desenvolver novos tratamentos e participar realmente desse desenvolvimento no mundo, né? Então, essa é a nossa parte de cuidados realmente paliativos. A Lu tem especialidade mesmo, e eu atuo na oncologia clínica. Todo oncologista, né, a equipe que trabalha em oncologia vai participar em algum momento desse cuidado, seja ou não especialista, né? Então, tem que realmente tá sabendo, tem que estar estudando sobre isso, porque são momentos que invariavelmente uma parcela desses pacientes vão passar, e familiares também, né? E vai necessitar de um cuidado especial. No momento vocês atendem mais pacientes adultos, é isso? Exatamente. Só adultos. Só adultos mesmo, né? Só adultos. Entendi. Bom, vamos começar então falando sobre o que é cuidados paliativos, que agora mudou o termo, né, para medicina integrativa. Vamos explicar para quem ainda não conhece ou alguém que quer entender sobre o que é de fato esse tipo de cuidado. Então, o termo paliar, ele significa abraçar, envolver com o manto. Então, cuidados paliativos, pela definição na OMS,
são os cuidados que você tem para amenizar ou prevenir o sofrimento do paciente. E isso pode ser feito, de preferência, quanto antes, desde o diagnóstico de uma doença crônica e incurável até os dias finais de vida. É importante também falar que não é só o câncer que provoca esse tipo de quadro. Né? Na verdade, o câncer eu acho que é a mais falada, mas tem as doenças degenerativas crônicas, as DPOCs, as doenças cardíacas, reumatológicas, então envolve todas as doenças incuráveis e crônicas. Uhum. Exatamente, e foca muito na qualidade, né, de vida e não na duração, né, da vida. Então, realmente, todas as doenças crônicas, o câncer, com certeza, a gente vai ter muitos pacientes que não vão estar em fase curativa e vão necessitar realmente desses cuidados, né? E com tratamentos que têm melhorado a qualidade de vida, às custas, às vezes, de efeitos colaterais, e que muitas vezes tem a importância de começar cada vez antes, né, esses cuidados paliativos com o paciente, não como classicamente se fazia, de deixar para uma fase bem avançada, onde não tinha mais remédios ou tratamentos específicos da doença, como cirurgia, radioterapia. E aí, realmente, disso se surgiu um pouco o que a gente estava comentando um pouco antes, do estigma do paliativista, né, dos cuidados paliativos, e do nome que, quando se falava que está encaminhando o paciente para uma avaliação de cuidados paliativos, a família já realmente procurava isso, entrava em pânico, não queria ir na consulta e assim por diante, né? Eu acho que o que a gente tem que buscar hoje é uma mudança nisso e tentar essas avaliações mais precoces, que muitas vezes o oncologista que está lá à frente, ou o hematologista, até consegue dar uma parte desses cuidados, mas ele tem tanta informação a passar nesse momento que o paciente chega lá muito preocupado em que se tem tratamento, se não tem, tempo de vida, e que não se abre realmente com esse médico ou esse profissional de saúde, e sendo que quando ele está num outro ambiente de medicina integrativa ou de cuidado paliativo, com a equipe de saúde, ele consegue realmente se abrir e falar tudo isso, né? Eu acho que é isso que a gente tem que buscar nesse futuro como tratamento. É bem importante, né? Aí já entra a questão da importância da equipe, né? Dela estar extremamente unida, junta, coesa, né? Sempre buscando novos conhecimentos e técnicas de abordagem mesmo, porque não é fácil você dar uma notícia dessa para um paciente ou para um familiar. Como que é a vivência de vocês para vocês darem essa notícia para o paciente ou para o familiar? Eu acho que o paciente tem direito a saber tudo o que está acontecendo. Às vezes a família pede para não falar, então no primeiro momento a gente pode não falar a verdade a pedido da família, mas aos poucos a verdade tem que ser dita, porque é um direito do paciente. E vendo como paliativista, a gente não trata a doença, a gente vai tratar o paciente. Então, por exemplo, enquanto a quimioterapia cura o câncer, o paliativista ele vai curar as dores emocionais, físicas do paciente. Então, é um tratamento diferenciado. Então, aos poucos, ele tem que saber o que está acontecendo para poder se preparar, fazer o que tem que ser feito, tanto na parte jurídica quanto na parte emocional, se despedir de quem tiver que se despedir e deixar tudo que mais ou menos preparado para quando chegar a hora dele. Exatamente, eu acho que é uma coisa de cultura, né? A gente, em alguns países, o médico e a equipe é obrigado a falar certas coisas, até pelas questões legais. No Brasil, essa discussão sobre prognóstico,
tempo de vida, tudo se complica um pouco dentro de consultórios, e porque a família, muitas vezes, como a Luciana falou, entra antes, depois o paciente, ele já leu o laudo, antes de muitas vezes chegar até você, e também não quer toda a informação. Se você falou que é um câncer e tudo, muitos param por aí, não te perguntam mais o que você deveria, até onde você vai aprofundar isso aí, né? Então, eu acho que, de uma forma geral, pela nossa cultura, não se deve realmente esconder, mas uma das coisas importantes é você medir até onde ele quer ouvir, porque muitos pacientes não querem ouvir realmente uma sentença ou alguma coisa nesse sentido, mas sabem que, por exemplo, vamos dar um exemplo de um tumor de mama inicial. Você tirou, você realmente vai fazer um tratamento para que a doença não volte, tudo é uma doença localizada. Numa doença já espalhada, com metástase, a abordagem realmente é de que é uma doença crônica, que ela vai ser incurável. Então, e aí, a partir daí, vai depender muito do paciente mesmo, essa necessidade da informação, para que você possa falar sem realmente impactar de forma negativa o tratamento, a relação, tudo, né? Eu sei que a gente tem que tomar o cuidado para a gente não generalizar, né? Mas vocês acreditam que um paciente que já tem uma idade mais avançada, ele consegue se preparar melhor para esse luto antecipatório do que um jovem, quando você aborda ele para falar de uma possibilidade de luto? Depende, às vezes o jovem, ele pode estar mais preparado, mas os pais não estão. Então, depende muito da situação e do paciente. No dia a dia, famílias que se organizam realmente e fazem um pouco de luto, e fazem a organização, toda a parte legal, de bens, né, que é uma coisa sempre muito difícil. A gente vê hoje pacientes que se separaram e tem outra família, e na hora que a coisa realmente começa a se agravar, alguns optam por resolver mesmo e já definir, mas a gente vê, pelo menos, que a gente, na maioria das vezes, não se organiza, não. O brasileiro, não. A gente vê, de um modo geral, não quer aceitar isso, ainda tem realmente, mesmo você conversando, a equipe conversando, de que tem, se falar que realmente não tem um tratamento específico, vai cair em depressão e não vai mais querer tratar, e a gente vê isso rotineiramente, assim, mesmo por mais que você tente abordar. E às vezes, assim, nem tão jovens, paciente na faixa entre 40 e 50 anos, e eu vejo que às vezes tem uma tendência a querer arrumar as coisas mais nesse sentido ali, de quando vê que a situação é uma doença crônica, não vai curar, já realmente começa a se preparar familiar, preparar a parte legal. Então, é muito variável mesmo, mas a maioria não se organiza e não faz esse luto antecipatório. E lembrando que às vezes nem dá tempo, né, da pessoa se preparar, porque já descobre a doença numa fase avançada, e aí já descobre o diagnóstico e já tudo muito rápido, muito intenso, e de fato não tem como você preparar o paciente e a família, né? E como médicos, vocês acreditam assim que quais são os componentes profissionais que é necessário fazer parte dessa equipe multidisciplinar e qual a importância dela, né, no meio de todo esse contexto que a gente está conversando? Então, eu acho que todos são importantes. O médico não vai dar conta de tudo sozinho. A gente dá conta de controle dos sintomas, mas tem muita coisa que o paciente sai do consultório e às vezes ele acaba se abrindo mais com a enfermeira do que dentro do consultório. Então, a enfermagem é muito importante. Eles têm um contato maior com o paciente, eles sabem quais são os sofrimentos, às vezes acabam sabendo mais até do que a psicóloga.
fica um tempinho ali, mas a enfermagem fica mais. Então, psicologia é importante, a parte da odonto é muito importante, porque o paciente em fase terminal tem dificuldade para deglutir, e o pessoal da odonto ajuda bastante com laser terapia, às vezes precisa fazer extrações, então auxiliam bastante. Assistente social é muito de grande valia, porque principalmente no SUS os problemas sociais são muito grandes. Então acho que todos os profissionais são importantes, cada um na sua área. Só acrescentando além de tudo que você já colocou, eu acho que as reuniões multidisciplinares agregam isso, né, e dão essa informação, porque em clínicas menores, clínicas de oncologia, às vezes você consegue fazer essa reunião de rotina, a gente faz de rotina, mas se você pega hospitais maiores, principalmente hospitais públicos, às vezes não consegue agregar todo mundo, e realmente essa informação tão necessária que um profissional pega não é passada para o outro, por mais que às vezes está no prontuário, tem um monte de coisa, um acaba não lendo, deveria, né, mas não lê a evolução completa do outro profissional. E essa reunião realmente tira todas as informações e é essencial. A gente sabe que hoje, sem uma equipe multidisciplinar, o tratamento é incompleto. Aquela visão antiga de que o médico fazia tudo já era, né? Eu acho que é um pedaço do tratamento, é uma informação, e até por aquele motivo que a gente comentou um pouco, de que muitas vezes o paciente familiar chega tão nervoso no consultório que depois de uma informação que é dada, ele simplesmente fecha a mente para aquilo, que na próxima, que chega para os outros profissionais e falam: não, acho que ele não me falou nada disso, ou ela não me falou nada disso. E realmente, assim, você sabe que falou, mas só que as informações não foram mais processadas depois de uma determinada informação negativa, né? Com certeza. A gente está quase chegando, né, no mês de outubro, que é o Outubro Rosa, onde é muito falado do câncer de mama. Essa entrevista vai ser postada no mês de outubro. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da experiência que vocês têm no atendimento do câncer de mama e também frisar a importância do diagnóstico precoce. E também se vocês percebem alguma melhora, né, nesses últimos anos do tratamento e do diagnóstico do CA de mama, que com certeza muitas mulheres estão nos ouvindo neste momento e está vivendo uma situação dessa, um familiar ou uma amiga. Qual mensagem que vocês podem passar sobre isso? Eu acho que a coisa mais importante realmente é o principal tumor da mulher, estimativa para esse ano de 2020 de mais de 60 mil casos, tem uma mortalidade de mais de 15 mil casos previstos para 2020. E então realmente é um problema de saúde pública. E uma informação importante para esse mês é que quanto menor o tamanho do tumor, maior a taxa de cura, ou seja, tumores iniciais de 1 centímetro, ou até, às vezes até menores, você tem uma taxa de cura que chega quase a 100%. Ao contrário, quando o tumor é muito grande, avançado, e que muitas mulheres pensam, mas quem que deixa o câncer ficar avançado, né? E deixa mesmo, e seja jovem, por diversos motivos, seja idosos que acabam escondendo com medo. A gente vê tumores já avançados ao diagnóstico, em que a taxa de cura cai para 30%, ou menos que isso, às vezes, dependendo do estadio. Então, o mais importante é isso, que já é mais cuidadosa realmente que o homem, mas que redobre os cuidados com relação a isso, porque é o principal tumor, é o que tem tem uma taxa altíssima de cura nos diagnósticos precoces, e às vezes gera um pânico, vou descobrir um tumor inicial fazendo mais exames. Tudo bem, se tiver esse diagnóstico precoce, tem que agradecer que descobriu realmente cedo,
e seguir a vida. Em relação a outra pergunta, com relação a diagnósticos, no Brasil, a gente tem apesar de alguns centros, principalmente as capitais, terem acesso, esse índice de diagnósticos ainda é precário no Brasil, principalmente pelas mamografias, né? As mamografias, se você tem um índice que se pega o número de mamografias para uma faixa etária, por exemplo, de 50 a 69 anos, que o Instituto Nacional do Câncer preconiza. Então, pega lá quantos foram feitos naquela faixa etária e quantas pessoas tem naquela faixa etária, né? Então, o ideal seria que dividisse os dois, desse um, né? Então, 100 pacientes fizeram mamografia e tem 100 pessoas naquela faixa etária. Mas não é. Você tem isso no Centro-Oeste, é de 002, 003, então são índices extremamente preocupantes quando você pega toda essa população. E isso mostra realmente a discrepância no país, principalmente por escolaridade, que você vê que um nível de escolaridade menor, uma taxa de realização de exames. E acho que a gente precisa realmente, apesar dessas campanhas hoje terem sido extremamente divulgadas, muita gente ainda tem diagnóstico avançado. E também é importante a gente quebrar um pouco esse rótulo de que câncer de mama, principalmente, é dado somente em mulheres já com uma idade mais avançada. A gente vê, e não é pouco, mulheres jovens com diagnóstico. A gente vai estar trazendo uma entrevista aqui de uma adulto jovem que está vivenciando um tratamento de câncer de mama. E então é importante a gente ter esse tipo de conversa para frisar que essa mulher, mesmo jovem, com filhos pequenos, ela tem que ter esse cuidado, fazer o autoexame da mama, ir nas consultas periódicas dela com o ginecologista, fazer os exames de rotina, porque não é somente nas mulheres de idade avançada, não é mesmo? Em torno de um quarto, ou seja, 25% das mulheres com diagnóstico de câncer de mama hoje no Brasil tem menos de 50 anos, então é grande o número. Antigamente, realmente, a gente tinha essa ideia de que é um tumor que aumenta com a idade, realmente aumenta com a idade, a gente tem um número maior, tudo, mas um número extremamente grande de mulheres jovens estão tendo diagnóstico e a gente vê pacientes abaixo dos 30 anos com diagnóstico também, então tem que se cuidar e tem que levar informação a todos, qualquer exame anormal na palpação ou sintoma diferente, né, que procure atendimento, que façam exame, autoexame, mamografia, ultrassom, que for, né, nesse sentido, para fazer esse diagnóstico. E eu acho que é importante levar essa informação mesmo, que você levantou. Eu queria que vocês explicassem, só para a gente finalizar, para aquela mulher que está aqui nos ouvindo, e ela, no autoexame da mama, ela percebeu alguma alteração da mama. O que ela deve fazer desse autoexame em diante? Eu acho que ela tem que procurar um médico de confiança, fazer o exame, tanto o exame clínico quanto o exame de imagem, e conforme o resultado ser encaminhada para uma biópsia, para direcionar o tratamento. Tem também aquele mito que muitas vezes as pessoas falam da questão da dor. Se for um câncer não tem dor, ou se for um câncer tem dor, mas qualquer nódulo ele é alarmante, correto? Correto. Sim, e lembrar que o momento ideal é um pouquinho afastado do fim do ciclo menstrual, né, pelas alterações hormonais que às vezes tem. E aí esse fato de dor, sim, né, a maioria das vezes não dói, mas pode ter um nódulo doloroso e que chame a atenção. Às vezes tem algumas coisas que alguns pacientes relatam, apesar de a gente não ver isso em livro, nada, de ter tido um trauma, ou seja, bateu a mão em algum lugar, seja na porta, ou uma criança, o filho ou o neto, teve um traumatismo e aí passa a sentir aquele nódulo que nem tinha percebido antes. A gente às vezes vê esse tipo de situação que não é incomum e sempre pergunta se tem alguma relação com isso. Realmente, aparentemente não, foi só o que despertou, chamou a atenção
da mulher para esse nódulo, né? E aí a questão vem um pouco, esbarra um pouco na saúde pública, né? Principalmente agora nesses tempos de Covid, que a gente está tendo uma dificuldade de acesso realmente, marcação de consultas. A gente teve algumas publicações aí em São Paulo da Sociedade de Anatomopatologia e de Cirurgia Oncológica, mostrando a queda nos primeiros meses, lá para março e abril desse ano, nos diagnósticos, que chegava a mais de 50% de queda, né, nos diagnósticos que historicamente todos os anos tinham enviado para os laboratórios. E isso vai impactar lá na frente, né? Muita gente está esperando para fazer exame, está com medo de ir no hospital, o atendimento, mas eu acho que agora, com as medidas que estão sendo tomadas, os fluxos de hospitais, de clínicas melhorando, o que tem que se fazer é tentar voltar à normalidade aí para esses diagnósticos, prevenções, e que alguns já foram empurrados há alguns meses, mas vai chegar um momento que não dá mais para colocar para frente, né? Vai ter que fazer, para que a gente não tenha um problema muito, muito sério nos próximos meses. E a gente percebe que essa área de cuidados paliativos, agora medicina integrativa, ela está crescendo no mundo inteiro. Cada vez mais ela tem se aprofundado, mas tem buscado por mais profissionais que atuem nessa área. Se a gente for pesquisar até mesmo em literaturas internacionais, a gente percebe um avanço bem grande nessa área, porque as doenças crônicas estão vindo, as doenças degenerativas estão surgindo cada vez mais, as pessoas estão envelhecendo mais também, e com isso acarreta uma série de doenças, e precisa desse tipo de equipe para cuidar desse paciente, para atender essa família, né? Então é uma área que com certeza ela é bastante promissora pelos artigos científicos que falam sobre essa atuação. É uma área que vem crescendo muito. Com certeza, e necessário. Eu acho que só tem a melhorar. É isso mesmo. Bom, doutor André Crepaldi, eu agradeço a sua presença. Foi um privilégio conversar com você aqui. Obrigado, foi um prazer. Eu acho que desejo sucesso para você e para esse canal tão importante de informação. Doutora Luciana, um carinho enorme por você. Adorei esse reencontro. De saudade de você. Gostei muito de ter conversado com você. Foi um prazer participar. Voltem mais vezes. Sempre que precisar. Espero trabalhar com vocês de novo em breve. Com certeza. Vamos montar a equipe. Então tá bom. Obrigada, viu? Tchau, gente. Até a próxima entrevista.